Bom dia, meus amados. Que a graça do Senhor nosso Deus seja conosco. Amém? Então, mais um momento da palavra de Deus, mais um momento que nós vamos compartilhar com os amados os ensinamentos da palavra do Senhor nosso Deus para as nossas vidas. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no capítulo 2 da primeira carta de Pedro, para nós fazermos uma leitura e apenas descobrir como somos nós, os crentes, como somos chamados nesse capítulo, como Pedro nos chama, não é? Quais as nomenclaturas que a gente acaba encontrando aqui, que ele se refere a nós. Então eu convido você para que nessa manhã você possa verificar conosco, que é apenas uma leitura simples da palavra de Deus, só para nos voltarmos aqui à palavra e trazer para o nosso coração esse como é que eu posso dizer, essa paz, essa tranquilidade, porque somos encontrados na palavra do Senhor. Então vamos ler a palavra de Deus, primeira carta de Pedro, capítulo 2. A palavra do Senhor nos diz assim: portanto, deixando toda maldade, todo engano, fingimento, inveja e toda difamação, desejai o puro leite espiritual, como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação. Se é que já provaste que o Senhor é bom. Chegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Por isso, a Escritura diz: ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crê não está desapontado, ou não será envergonhado, em algumas Bíblias. Assim para vós, os que crerdes, ela é preciosa, mas para os descrentes, pedra que os construtores rejeitaram, foi colocada como a principal, a pedra angular, e como pedra de tropeço e rocha que causa a queda, porque eles tropeçam na palavra, por serem desobedientes, mas para isso também foram destinados. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antigamente não erais povo, agora sois povo de Deus. Não tinhais recebido misericórdia, agora recebestes misericórdia. Amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros, e que vos abstenhas dos desejos carnais que combatem contra a alma. Seja correto o vosso procedimento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fosseis praticantes do mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda autoridade humana por causa do Senhor, seja ao rei como soberano, seja aos governadores como por ele enviados, para punir os praticantes do mal e a honrar os que fazem o bem. Pois a vontade de Deus é que, fazendo o bem, caleis a ignorância dos insensatos. Já que sois livres, não useis de liberdade como pretexto para o mal, mas vivei como servos de Deus. Honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Servos, sujeitai-vos como todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e gentios, mas também aos maus. Pois digno de louvor é o fato de alguém suportar tristeza, sofrendo injustamente por causa da consciência para com Deus.
Pois que mérito há em ter de suportar sofrimento, se cometeis pecado, e se sois esbofeteados, por isso. Mas se suportais sofrimento quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Para isto fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado nem engano algum, foi achado na sua boca. Ao ser insultado, não retribuía o insulto. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Porque viveis como ovelhas desgarradas, mas agora, porque vivieis como ovelhas desgarradas, mas agora retomastes ao pastor e bispo da vossa alma. Então esse texto para nós é uma exortação, um conselho, né? Não deixa de nos exortar, nos aconselhar como procedemos ou como devemos proceder. Mas o que eu quero me deter hoje é como Pedro, em algum desses pontos, aqui nós poderemos dividir em várias palavras, pregações, porque ele vai nos aconselhar aqui, vai nos exortar de como devemos, por exemplo, nos comportar com os nossos patrões, de como devemos nos comportar com relação ao rei, com relação aos governadores, né? Ele traz aqui uma palavra nesse sentido, mas eu quero, em resumo, conversar com os irmãos acerca de como é que Pedro nos chama, né? Como é que nós somos chamados neste capítulo. Então eu quero apresentar só uma forma que eu olhei diferente, assim, como nós somos chamados. E aí, de acordo com o que nós somos chamados, isso nos dá aquela ideia de como nós representamos Deus na nossa dignidade de vida, no nosso dia a dia. Eu quero que você veja comigo, né? Para isso, eu gostaria de chamá-lo para uma oração. Porque eu acredito muito que na oração, Deus floresce no nosso coração o entendimento da sua palavra. Então vamos orar, pedindo a Deus a sua intervenção e a aplicação da sua palavra na nossa vida e no tempo de vida. Amém? Vamos orar então. Deus amado, Deus santo, Deus poderoso, misericordioso, nós queremos nessa manhã agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade, por estarmos de novo, mais uma vez, louvado seja o teu nome, trazendo e tirando assim da tua palavra ensinamentos para o nosso crescimento cristão. Nós queremos nessa manhã te agradecer porque mais uma vez a tua palavra vem se revelando ao nosso coração e nos fazendo firme e forte nos desígnios da tua palavra. Muito obrigado por isso. Nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos por mais uma manhã, pelas tuas misericórdias se renovarem sobre nós, pela tua bondade e a tua fidelidade. É no nome de Jesus que nós oramos, já agradecendo, porque o Senhor é maravilhoso, e pedindo ao mesmo tempo ao Senhor que a tua palavra seja real nas nossas vidas no tempo devido. Que o Senhor continue, Deus, nos abençoando, que o Senhor perdoe os nossos pecados, nos livre de todo mal, nos livre do homem mau. Nós pedimos assim no nome de Jesus. Amém. Então, queridos, como nós somos chamados aqui, como os crentes são chamados aqui, foi uma das coisas que eu fui observando neste capítulo e vi algumas nomenclaturas dadas a nós como filhos de Deus e eu achei interessante. Quero compartilhar com os irmãos. A primeira coisa que a gente vê aqui é que, logo no versículo 2, ele nos chama aqui de recém-nascidos na família de Deus. Aí a gente olha como é o comportamento, ou como é a vida de um recém-nascido. Né? Nós somos, para Deus, ou o comportamento, ou na família de Deus, nós os crentes somos como crianças recém-nascidas.
na família de Deus. Então nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender a comer, nós precisamos aprender a nos vestir, nós precisamos aprender a honrar. Mas acima de tudo, a criança, antes de aprender todas essas coisas, ela precisa aprender a viver. Ela precisa primeiro conhecer, né? A primeira luta ali, o primeiro ano, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, 4 anos, aquela criança está conhecendo seus pais, sua família, o ambiente em que ela está. Então veja como nós somos na família de Deus, como nós somos novinhos, né? Às vezes como nós temos 10 anos, 20 anos, e se somos um pouco mais aprofundados na palavra, então nós temos isso de vida, né? Se a gente tiver 20 anos, por exemplo, no meu caso, 25 anos, 22, 23, 24 anos de evangelho, de estudo da palavra de Deus, eu tenho isso tipo de vida no conhecimento, né? No conhecimento de Deus, daquilo que Ele é para mim, daquilo do Pai amoroso. Aprendi a confiar, a considerá-lo como Pai, a buscar o seu ambiente, porque é isso que a criança faz, né? Ela se molda ao ambiente ali da casa. Se ninguém apresentar, se os pais não apresentaram um ambiente novo para ela, um ambiente que ela vai seguir, um ambiente já existente, então ela vai fazer o seu próprio ambiente. É por isso que quando nós encontramos a Deus, Ele vai fazer o nosso ambiente. Nós agora temos uma nova maneira para viver. E não é um ambiente fácil, né? O novo convertido passa por muitas aflições, e quando nós nos estabilizamos um pouco na carreira cristã, já entendemos que não é tão grave assim, que isso acontece e tal, mas na vida do novo convertido, tudo é novo, tudo é intenso, tudo é, né? Então é assim, nós somos chamados aqui, ou considerados, crianças recém-nascidas na família de Deus. Então, como criança, aprenda mais, dependa mais, ouça mais o seu pai, né? Como criança, se aproxime mais, né? Como criança, depende muitas vezes do colo do pai ali, para enquanto é preparado um alimento para ele e tal. Então, confie mais, se entregue mais, converse mais. Quando a gente é criança, a gente chora tanto, né? Se quer comer, chora. Se está com a dorzinha, chora. A comunicação é tão intensa através do choro. E o choro, mesmo a criança não falando, ela está transmitindo para os seus pais a necessidade que ela tem. É assim que nós temos que ser para com Deus. Depender, falar, conversar, entregar para Ele, conversar com Ele, entender que o fato de nós sermos filhos de Deus, nós somos privilegiados. Eu achei muito... Podia conversar com os irmãos aqui um tempão sobre a criança recém-nascida, né? Você que é pai de bebezinho, sabe também. A própria psicologia infantil, ela vai dizer que se uma criança até os 6 meses não tiver o ambiente que os pais queiram que exista naquela casa, se os pais não conseguiram até os 6 meses passar para aquela criança o horário dela dormir, o horário dela comer, tudo o que deve acontecer com ela, a psicologia diz que ela vai fazer o seu próprio horário. Depois de 6 meses, ela vai comer na hora que ela quiser, ela vai dormir na hora que ela quiser. E não adianta bater no bumbum, não adianta xingar, não adianta dizer, meu Deus, eu estou cansado ou cansada. Ela tem o horário dela. E aí ela vai sofrer. Às vezes ela vai ser obrigada a ficar dentro de uma rede sem querer dormir. Às vezes ela vai ser obrigada a ficar dentro de um quarto com luz apagada. Aí ela tem medo porque ela não consegue dormir, porque não é a hora dela. Aí quando os pais levantam, que querem fazer alguma coisa, aí é a hora dela, que está lá ela dormindo. Então fica aquela confusão, né? Por isso que é necessário que tenha o horário certinho para comer, o horário para dormir, o horário para tudo. Às vezes, enquanto é novinha, vira ali como um troféu, né? Quer apresentar um a outro, conversar. Então, na hora que a pessoa quer que ela esteja acordada, a pessoa fica com ela ali e tal. Aí na hora que a pessoa cansa, imagina que ela cansou também, ela não cansou, né? Então, assim, é uma observação a se fazer entre aquilo que nós conhecemos como o ambiente paternal. E me chamou a atenção, porque nós somos chamados assim, crianças. Então, se Deus não controlar a nossa vida, às vezes nós somos crentes que queremos continuar fazendo o que a gente quer,
né? Queremos ficar com mau costume, queremos ficar assim meio que, né? Então, pense mais, dependa mais do seu papai, né? Papai do céu. A segunda coisa que eu encontrei aqui é que nós somos comparados a pedras vivas na casa de Deus. Versículo 5 vai dizer isso, né? Achei lindo, ó. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Entende? Os sacrifícios que nós temos que oferecer têm que ser sacrifícios aceitáveis a Deus. Não é o que nós queremos dar a Deus, não é o que nós queremos para Deus, é o que Ele quer receber. Como Ele quer receber. Nós temos que ter essa ideia. Não é o que nós queremos, é o que Deus quer. Né? Os textos vão ficando bem claros. Mas nos compara a pedras, né? Pedras vivas na casa de Deus. Já pensou? Somos a base, somos aquilo que é necessário. Somos, na verdade, representante, né? Ele nos colocou, nos edificou como casa espiritual para sermos o quê? Sacerdócio santo. Então Deus escolheu a igreja como sacerdócio santo. Nós, como crentes, somos pedras vivas. Você já parou para pensar que você representa Jesus Cristo? Porque ele termina dizendo, por meio de Jesus Cristo. Então nós somos essas pedras vivas. Do mesmo jeito que Jesus foi ignorado, foi, né, deixado para lá, então ele também se tornou a pedra angular, a pedra principal. E nós, os crentes, somos pedras vivas, né? A continuidade dessa construção maravilhosa. Então pense nisso. Você é pedra viva na casa de Deus. Você não é um peso morto. Pedra no sentido de peso, mas vivo, valendo a pena, né? Servindo na casa do Senhor, vivendo de acordo com a palavra de Deus e sendo um sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Não é qualquer sacrifício, é principalmente aquele sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Vivo porque você está atuando, santo porque você está sendo separado para fazer a vontade de Deus. Não é bacana? E a outra coisa que nós encontramos aqui, em relação a como somos chamados, ele também nos chama de forasteiros e peregrinos. Nós estamos aqui de passagem. Somos forasteiros porque nós não entendemos nada. Quando nós nascemos, eu pelo menos tenho apenas 52 anos. Como eu posso me comparar ao que Deus já fez, ao que Deus pode fazer, né? Como eu posso pensar? Não, eu não sou nada, sou apenas um pontinho. E peregrino. Vamos passar. Deus é eterno, nós não somos eternos. Então todos nós passaremos, viveremos sim uma eternidade, porque no momento que a gente nasce, o propósito e a proposta de Deus é para vivermos eternamente, uma vez com Jesus e continuar a bênção. Aí a vida vai sendo, digamos assim, trabalhada e edificada, e a morte faz parte da vida. Se não existir vida, não existe morte. A morte é tão importante quanto a vida. Quando a gente fecha ali aquele círculo, né? Então, é tempo de viver uma eternidade com Deus. É maravilhoso, né? Quando a gente olha assim para essa palavra, a gente vai compreendendo que Deus nos separou como forasteiros, peregrinos. Não nos apeguemos a nada aqui, não fiquemos brigando por coisas pequenas. Vamos viver uma vida de paz, uma vida de tranquilidade. Vamos marcar a nossa geração porque vivemos sossegado, porque vivemos tranquilo, porque temos um Senhor na nossa vida. Vamos valorizar as pessoas que estão perto de nós, elas são as pessoas mais importantes da nossa vida. Né? Porque agora, por exemplo, nessa pandemia que estamos vivendo, né? Morrendo alguém da família, a gente vê no dia que vai no hospital, tem muitos que estão indo para o hospital dirigindo o seu próprio carro, e de lá alguém já leva o carro, porque ele nem volta para casa. Ele vai dirigindo o seu próprio carro para uma consulta, e lá identificando que está num quadro grave, etc e tal, já fica lá e outra pessoa leva o carro para cá. Tem acontecido um monte aí. E às vezes o familiar nem acredita nisso que está acontecendo. Meu Deus, eu vi fulano na semana passada, semana atrasada, e não posso ver mais. Então, a vida tem acontecido isso, né? Nós temos perdido pessoas que nós conhecemos, o nosso meio evangélico, de tudo que é lugar.
Mas é a vida, é a nossa história. Nós temos que viver e conviver com isso, porque nós somos forasteiros e peregrinos. Peregrino é aquele que viaja, aquele que tem só uma passagem em determinado lugar. Por isso que aí no versículo 11, nós vemos isso, né? Amados, exorto-vos como a peregrino e forasteiros, a vos absterdes dos desejos carnais que combatem contra a alma. Ou seja, ao passar por aqui, passe em santidade, se abstenha das coisas do mal, porque é uma passagem, né? Então a gente vai olhando e vai vendo como é linda a palavra de Deus, né? O ponto 5 aqui, nós somos vistos e chamados como servos de Deus. Estamos para servir a Deus. Isso está no versículo 16. Ó, já que sois livres, não useis da liberdade como pretexto para o mal, mas vivei como servos de Deus. Ah, irmãos, como é bacana, né? Como é bacana sermos conhecidos como servos de Deus. Eu já fiz muitos cursos, graças a Deus, fui muito abençoado no conhecimento da palavra de Deus. Mas o que me chamou mais atenção foi o do Pregue a Palavra, um dos cursos maravilhosos que eu tive a oportunidade de fazer por 4 anos. Por quê? Porque no final daquele curso, ele começou, foi um curso promovido aí pela PIB de Atibaia, em São Paulo, e eu fiz aqui no Crato, e me encheu o coração quando eu vi no meu diploma ali as considerações para aquele aluno, o José Cícero da Silva, como os demais da turma, né? E embaixo tinha, nós nos tornamos e entregamos para a sociedade, para as igrejas, entregamos José Cícero da Silva como servo da palavra. Aquilo foi fantástico para mim, achei aquilo muito bonito por parte da faculdade. Servo da palavra, eu nunca tinha me visto daquela forma. E depois de 4 anos examinando a palavra de Deus, buscando da palavra de Deus, né, essa fonte inesgotável para crescer junto com a igreja, eu recebi aquele diploma ali como servo da palavra. Então, foi fantástico para a minha vida e creio que para a vida da igreja também, né? Porque nós servimos a palavra de Deus, nós aprendemos a servir a palavra de Deus. Então, nós somos aqui achados como servos de Deus. Então, vocês que são servos, então não use dessa liberdade para fazer aquilo que você quer, para a libertinagem. Não, sejam servos. Use dessa liberdade para glorificar a Deus. Achei fantástico aqui. A penúltima forma ou nome de como somos chamados, nós somos chamados aqui no versículo 21 como seguidores dos passos de Cristo. Ora, servos de Deus, automaticamente estaremos seguindo os passos de Cristo, como ele diz aí no versículo 21, bem claro. A continuação, né? Aí diz assim, ó, para isso fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos o exemplo, para que sigais os seus passos. Então Jesus, ele não fez tudo aquilo simplesmente para fazer e ser colocado no espelho para a gente estar vendo, ou dando testemunho, etc. Tal. Não, ele fez para testemunho. O que nós devemos fazer para testemunhar, para que outros façam, para que assim o nome de Jesus seja glorificado. Então veja como você, como eu, como nós, somos chamados, somos comparados a algo simplesmente magnífico na palavra de Deus. Não existe um crente medíocre, pobrezinho, coitadinho. Não, nós somos comparados a crianças recém-nascidas, pedras vivas na casa de Deus, sacerdócio santo no templo de Deus, forasteiros e peregrinos, porque estamos aqui numa passagem, servo de Deus, seguidores dos passos de Cristo, e por último, nós encontramos aqui no versículo 25, ovelhas do bom pastor e suas almas. Concluindo o texto, diz assim, porque vivieis, ou seja, anteriormente, como ovelhas desgarradas, mas agora retornastes ao pastor e bispo da vossa alma. Vivíamos perdidos, vivíamos soltos, vivíamos fazendo o que nós queríamos fazer, mas fomos encontrados por esse pastor e bispo maravilhoso das nossas almas. Esse que cuida
não somente do físico, mas das nossas almas que colocamos diante dele. Então eu quero encerrar nessa manhã apresentando a você o seu valor, o meu valor, o nosso valor. Nós somos comparados a coisas tão maravilhosas. Uma vez que nascemos de novo, somos crianças, somos pedras, tem gente aí às vezes fraco, nós somos pedras vivas, como diz aí no templo de Deus, né? Nós somos pedras vivas na casa de Deus, somos sacerdotes santos no templo de Deus, forasteiros e peregrinos, nada aqui é nosso, nós estamos de passagem, servos desse Deus maravilhoso, seguidores dos passos de Cristo, ou seja, nós damos continuidade ao trabalho de Jesus, que maravilha, né? Nós estamos continuando um trabalho maravilhoso através do Espírito Santo. E ovelhas do bom pastor de suas almas. É Jesus que tem controlado a minha alma, controlado a sua alma, controlado a nossa alma e nos dado o prazer de estar na casa do Senhor. Um bom dia e que hoje seja mais um dia em que nós possamos continuar refletindo da palavra de Deus. E logo mais à noite teremos mais um momento bom, maravilhoso nas nossas vidas. Deus nos abençoe e que a graça do Senhor seja conosco hoje e sempre.